O sol nascia forte naquela manhã de sábado, tingindo o céu de tons dourados. Lucas estava nervoso, escondendo uma pequena caixinha no bolso do casaco. Ele havia planejado cada detalhe com carinho, escolhera até a música que tocaria. Clara, sem saber de nada, sorria ao lado dele no carro, empolgada com o passeio. Seria o dia mais especial de suas vidas, até o destino mudar tudo num segundo. Enquanto dirigiam, Lucas olhava Clara de canto, encantado com a beleza dela. A estrada estava tranquila, e ele já se imaginava ajoelhado no campo de girassóis. Mas na curva mais fechada, um caminhão desgovernado invadiu a contramão. O som do impacto ecoou como uma explosão, vidro, metal e gritos se misturaram. O carro rodopiou pela pista e colidiu contra uma árvore com força brutal. Lucas abriu os olhos com dificuldade, o gosto de sangue na boca. Tentou se mover, mas a dor no peito o imobilizou por segundos. Olhou ao lado e viu Clara inconsciente, com o rosto coberto de sangue. Gritou por ajuda, desesperado, enquanto segurava a mão dela. Antes de apagar, conseguiu murmurar com dificuldade: "Você vai ficar bem." O resgate chegou rápido, mas o estrago já estava feito. Ambos foram levados em estado grave, desacordados. A caixinha do anel ficou esmagada no asfalto, esquecida na tragédia. O que seria um começo, virou uma pausa dolorosa na história dos dois. O futuro que sonhavam escorreu entre os dedos em poucos segundos. No hospital, Lucas foi estabilizado, mas Clara não acordava. Os médicos evitavam prometer, mas a esperança ainda existia. Ele passava os dias ao lado dela, segurando sua mão e fazendo orações. Não era justo, pensava, logo no dia em que tudo mudaria para melhor. Mas o destino tinha outros planos, planos que ele jamais poderia imaginar. Clara abriu os olhos lentamente, como quem retorna de um sono profundo. As luzes brancas do hospital a ofuscavam, e tudo parecia embaçado. Tentou se lembrar do que fazia ali, mas sua mente estava em branco. Assustada, olhou ao redor até ver um homem chorando ao seu lado. Lucas sorriu, aliviado, mas o mundo dele desabou ao ouvir: "Quem é você?" Os médicos explicaram que ela havia sofrido amnésia pós-traumática. Era comum após acidentes graves, principalmente com traumatismo craniano. Lucas não queria acreditar que ela havia esquecido tudo sobre eles. Mostrou fotos, vídeos, bilhetes, tentava reacender memórias com carinho. Mas Clara olhava tudo como se fossem cenas de um filme estranho. Ela tentava ser educada, mas sentia medo daquele homem tão presente. Havia carinho nos olhos dele, mas era como receber amor de um desconhecido. Lucas percebia sua frustração, mas escondia a dor com um sorriso gentil. Ela perguntava sobre a própria vida, mas evitava falar sobre o nós. A distância entre eles crescia a cada tentativa frustrada de reconexão. Certa noite, Clara olhou pela janela e chorou sem entender porquê. Era uma tristeza sem nome, um vazio sem forma dentro dela. Lucas observava de longe, respeitando o espaço, mesmo dilacerado. Tudo que eles viveram estava apenas com ele agora, um peso solitário. Mas no fundo, uma chama teimava em não se apagar. Ele tomou uma decisão difícil: não forçaria mais nada. Se quisesse reconquistá-la, teria que começar do zero. Como se nunca tivessem se conhecido, como se fosse o primeiro encontro. Era doloroso, mas talvez fosse a única chance que tinham. Lucas respirou fundo e decidiu lutar pelo amor deles, mais uma vez. No dia seguinte, Lucas apareceu no quarto de Clara com flores. Dessa vez, não levou fotos, apenas um sorriso e um convite: café. Ela hesitou, mas aceitou. Havia algo naquela presença que confortava. Andaram lado a lado pelo jardim do hospital, entre silêncios e trocas tímidas. Pareciam dois desconhecidos descobrindo o mundo juntos. Lucas se esforçava para não demonstrar ansiedade. Falava sobre filmes, livros e lugares bonitos da cidade. Clara o ouvia com atenção, como se ele fosse uma nova história. De vez em quando, ela sorria de um jeito que o fazia lembrar do antes. E, por dentro, ele se agarrava a cada mínimo gesto com esperança. Aos poucos, os passeios se tornaram rotina. Lucas a levava até uma cafeteria próxima, onde ela gostava do cheiro do lugar. Ele nunca mencionava o passado, apenas vivia o presente com intensidade. Clara começou a relaxar perto dele, a rir sem culpa, a confiar. Era como se o coração dela lembrasse o que a mente havia apagado. Mesmo nos momentos simples, Lucas se emocionava por dentro.
Quando ela tocava seu braço sem perceber, ou olhava nos olhos dele sem medo. Tudo era novo, e ao mesmo tempo, tudo era tão familiar. A dor da perda ainda estava lá, mas misturada com uma nova alegria. Eles estavam construindo uma nova história sobre as ruínas da antiga. Mas à noite, quando voltava para casa, Lucas chorava. Guardava no peito as lembranças que ela não compartilhava mais. A primeira viagem, o primeiro eu te amo, o pedido que nunca aconteceu. Era difícil conviver com tanto amor e ao mesmo tempo com tanto vazio. Mesmo assim, ele prometeu a si mesmo, não desistiria dela. Com o passar das semanas, Clara passou a procurar por Lucas. Queria saber o que ele fazia, onde estava, quando voltaria. Ela não entendia o porquê, mas sentia sua falta quando ele se ausentava. Lucas percebia essa mudança e sorria com o coração mais leve. Era como ver uma flor renascendo depois de um inverno rigoroso. Um dia, ele a levou até o parque onde haviam tido o primeiro beijo. Ela achou o lugar lindo, disse que parecia um cenário de filme. Ele apenas sorriu e concordou, sem revelar o significado real. Clara, sem saber, sentou no mesmo banco onde costumavam conversar por horas. O vento bagunçava seus cabelos, e Lucas teve que conter as lágrimas. As conversas ficaram mais profundas, os olhares mais longos. Ela fazia perguntas sobre os sentimentos dele, sobre sua vida. Lucas respondia com verdade, mas evitava o passado deles. Queria que ela se apaixonasse por quem ele era agora, não pelo que foi. E Clara, sem perceber, estava exatamente nesse caminho. Certo dia, enquanto caminhavam, ela segurou sua mão. Foi um gesto leve, natural, como se sempre tivesse sido assim. Lucas congelou por dentro, mas continuou andando como se nada fosse. Naquele toque havia esperança, havia conexão, havia um início. Era a prova de que, mesmo com tudo contra, o amor ainda encontrava brechas. Naquela noite, Clara teve um sonho estranho com girassóis e um anel. Acordou chorando, sem entender o motivo, com o peito apertado. Lucas, ao saber, disfarçou a emoção e apenas a abraçou. Não era só ele quem carregava fragmentos daquele dia. Talvez, bem no fundo, o coração dela estivesse tentando lembrar. Clara passou a ter sonhos frequentes com lugares que não reconhecia. Caminhava por ruas desconhecidas, segurava mãos que pareciam familiares. Acordava com o coração acelerado, como se algo importante estivesse por vir. Havia um sentimento estranho, como se estivesse sempre esquecendo algo essencial. Ela começou a anotar cada detalhe dos sonhos num caderno escondido. Lucas notou o olhar pensativo dela, mas não pressionava. Sabia que cada sonho podia ser uma chave para o que havia se perdido. Às vezes, ela comentava coisas sem saber que já tinham vivido. Como quando disse que sonhara com um campo de girassóis e sorriu. Lucas quase chorou ao ouvir, mas apenas disse, é um lugar bonito, né? Naquele mesmo dia, ele a levou até o campo verdadeiro. Clara ficou encantada, como se já tivesse estado ali antes. Ela correu entre as flores e girou com os braços abertos, rindo alto. Lucas a observava, sentindo-se no limite entre o passado e o presente. Tudo nele gritava vontade de contar a verdade, mas ele ainda hesitou. Ao entardecer, sentaram juntos sob o céu laranja, em silêncio. Lucas pegou a mão dela com delicadeza, como fazia antigamente. Ela não a soltou, pelo contrário, apertou com firmeza. Por que você me trata como se me conhecesse tão bem? Ela perguntou. Ele sorriu, olhando para o horizonte, porque conheço o seu coração. No caminho de volta, Clara se sentia estranha, inquieta. As lembranças começavam a flutuar em sua mente como sombras. E mesmo que não conseguisse encaixá-las, sabia que eram dela. Ela já não se sentia perdida como antes, mas ainda incompleta. Algo importante permanecia trancado dentro de si, pedindo para sair. Os dias seguintes foram os mais felizes desde o acidente. Clara e Lucas estavam cada vez mais próximos, quase inseparáveis. Ela ria mais, confiava mais, e às vezes olhava para ele com ternura. Lucas se permitia acreditar que, talvez, tudo estivesse dando certo. A ferida ainda sangrava, mas agora também havia cura. Certa tarde, Clara levou Lucas até a cafeteria preferida dele. Ela não lembrava disso, mas disse que sentia vontade de ir lá. Quando chegaram, ele ficou surpreso e emocionado com o gesto. Ela pediu o mesmo café que costumava pedir antes da tragédia. Estranho, é como se eu já soubesse o gosto que amo, disse sorrindo.
Lucas teve que desviar o olhar para esconder as lágrimas. Cada detalhe, cada frase dela, era como uma flecha no peito. Ela estava voltando, mesmo sem perceber, pouco a pouco. Mas ele ainda não sabia quanto tempo teria antes da verdade aparecer. E essa verdade era um peso que ele escondia desde o início. Naquela noite, Clara surpreendeu Lucas com um beijo. Não foi planejado, não foi tímido, foi um reencontro de almas. Ele correspondeu com intensidade, como quem reencontra a vida. Depois, ela encostou a cabeça em seu ombro e sussurrou. Mesmo sem lembrar, eu sinto que te amo. Lucas não conseguiu responder de imediato, apenas a abraçou. O coração dele estava dividido entre o amor e o medo. Ele sabia que não podia esconder o segredo por muito mais tempo. Mas como contar que talvez fosse ele o motivo do acidente? A verdade se aproximava, e com ela, o risco de perdê-la de novo. Os pesadelos começaram a surgir com mais frequência. Clara acordava suada, ofegante, com flashes do acidente. Um barulho de buzina, uma curva fechada, um anel no asfalto. Ela começou a se questionar se realmente queria lembrar de tudo. Porque algo dentro dela dizia que nem toda memória traria conforto. Lucas percebia a mudança, os silêncios mais longos e os olhares perdidos. Ela estava mais distante, menos sorridente, mais observadora. Ele temia que as lembranças pudessem vir de forma dolorosa demais. Mas o que mais temia era que ela descobrisse a verdade por outra pessoa. E essa verdade era um fardo que ele carregava calado desde o acidente. Naquela noite, ele se levantou da cama, sentou na sala e encarou a caixinha do anel. Era a mesma que carregava no dia da tragédia, ainda amassada e suja de terra. Ele pretendia pedi-la em casamento, mas discutiram minutos antes do acidente. Clara queria dirigir, ele insistiu em não deixar, estavam tensos, nervosos. E por estar distraído com a discussão, não viu o caminhão na curva. Lucas se culpava todos os dias por aquele momento. Acreditava que, se tivesse reagido diferente, ela teria lembranças felizes. Se tivesse pedido perdão antes, talvez o destino não os tivesse punido. Agora, mesmo tendo reconquistado seu amor, a sombra da culpa crescia. E ele sabia, a única forma de seguir em frente era contando a verdade. Mas como dizer isso sem destruí-la de novo? Como arriscar o que acabaram de reconstruir com tanto esforço? A verdade tinha poder de libertar, mas também de esmagar. Lucas ficou ali, com o anel na mão, chorando em silêncio. Era hora de escolher entre a paz da mentira ou a dor da verdade. Clara voltou ao campo de girassóis sozinha, sem avisar a ninguém. Sentia que havia algo naquele lugar que precisava ser enfrentado. Fechou os olhos e se sentou no meio das flores, deixando o vento guiar. Ali, flashes começaram a invadir sua mente como tiros de memória. O anel, o carro, o grito de Lucas, o impacto, tudo voltou. Ela caiu de joelhos no chão, chorando desesperada. Agora lembrava da discussão, da angústia antes do acidente. Lembrava da frase dele: "Você precisa confiar em mim." E do silêncio que veio depois, carregado de mágoa e arrependimento. Era como se o tempo tivesse parado naquele instante. Ao voltar para casa, Clara encontrou Lucas com os olhos vermelhos. Ele já a esperava, segurando o anel que nunca entregou. Antes que ela dissesse qualquer coisa, ele começou a falar. Contou tudo, a briga, a culpa, o medo, e o quanto se odiou depois. Você me odiaria se soubesse que fui eu quem causou tudo aquilo. Clara ouviu em silêncio, sem interromper. A dor nos olhos dela era tão forte quanto a dele. Não era raiva, era tristeza, de saber o quanto ambos sofreram calados. Ela tocou o rosto dele com ternura, mesmo em meio ao choque. Eu também estava lá, Lucas, e eu também me culpei. Eles choraram juntos, como se finalmente pudessem respirar. A verdade não apagava o passado, mas limpava as feridas. Agora estavam nus, sem segredos, sem ilusões, só com o que eram. Dois corações partidos tentando se reconectar pela segunda vez. E talvez, essa fosse a forma mais real de amar. Depois da confissão, Clara se afastou por alguns dias. Precisava entender seus sentimentos longe de tudo. Lucas respeitou o silêncio, mas vivia atormentado pela espera. Imaginava 1000 desfechos, e todos eles envolviam perdê-la de novo. Cada mensagem não respondida era um golpe em seu coração. Clara se hospedou num chalé afastado, sem avisar ninguém. Levou consigo o caderno com os sonhos e memórias.
Passou dias relendo, conectando os pontos, mergulhada em si mesma. Lembrou de como Lucas sempre a tratou com doçura e paciência. Mesmo sem memória, ele havia conquistado seu coração outra vez. Um dia, Clara olhou o espelho e enxergou algo diferente. Não era mais a mulher antes do acidente, nem apenas a vítima. Era alguém que havia aprendido a amar de novo, com cicatrizes e tudo. E naquele momento, entendeu que amor real não exige perfeição. Exige coragem, de perdoar, de recomeçar, de continuar mesmo com medo. Ela voltou para casa ao entardecer, o céu pintado de laranja. Lucas estava na varanda, sozinho, segurando uma xícara fria. Ao vê-la, seus olhos se encheram de lágrimas, não de alívio, mas de medo. Ela parou diante dele, encarando-o com firmeza e ternura. Eu lembrei, de tudo. Mas principalmente, lembrei de quem você é. Antes que ele dissesse qualquer coisa, ela se aproximou. Tirou o anel da mão dele e o colocou no próprio dedo. Não é o anel que importa, Lucas. É o que vivemos e o que ainda podemos viver. Ele a abraçou forte, sentindo o coração voltar a bater no ritmo certo. E juntos, decidiram reescrever a história, sem esquecer as páginas antigas. Meses depois, o casamento foi simples, mas cheio de significado. Clara e Lucas prometeram amor com olhos marejados e sorrisos verdadeiros. A cerimônia aconteceu no campo de girassóis, onde tudo havia começado. Havia paz nos olhares, como se finalmente tivessem vencido a tempestade. Os amigos e familiares choravam emocionados, conhecendo a dor por trás do amor. Mas o destino ainda guardava uma última carta. Durante a lua de mel, Clara recebeu uma ligação anônima. A pessoa dizia saber a verdade completa sobre o acidente. Confusa, ela marcou um encontro num café próximo ao hotel. Lucas não sabia, ela queria entender antes de envolvê-lo de novo. No café, um homem de olhar sombrio revelou o que ninguém esperava. Disse que o caminhão que bateu neles estava sendo dirigido por alguém bêbado. E que esse motorista era, na verdade, o irmão de Lucas, que fugiu do local. Lucas nunca soube, o irmão escondeu tudo, e Clara nunca imaginou. Aquilo mudava tudo, ou não? Clara voltou para o quarto em silêncio, o rosto pálido. Lucas percebeu, mas antes que perguntasse, ela o abraçou forte. Te procurei tanto nas lembranças, e te achei no presente. Ela decidiu guardar a nova verdade, ao menos por agora. Algumas dores, ela entendeu, não precisavam mais ser carregadas. E assim, Clara e Lucas seguiram em frente, não como antes, mas melhores. A memória que ela perdeu deu lugar a um amor mais profundo. E a dor que os afastou, agora os unia com mais força do que nunca. Nem todas as respostas vieram, mas o amor foi a maior delas. Porque, às vezes, a segunda chance não é um recomeço, é um milagre.